números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira a Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué e deixou a bola passar na ponta, tira gol! Meu time bem armado, tranquilo, era a final, era uma decisão. Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. O Vila sempre teve, assim, uns torcedores muito corajosos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. Porque o ambiente era muito pesado, né? A emoção era muito grande naquela época. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Primeiro tempo tava 2-0 pro Riachuelo. Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como um louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou! Correu! E chutou! Neste Dia Internacional das Mulheres, o programa Futebol de Goiás e suas histórias presta homenagens ao futebol feminino praticado no estado ao longo do tempo. Um futebol forjado na dificuldade e muitas vezes longe dos holofotes, mas que carrega consigo a essência que move o esporte bretão. O tão esquecido amor pela camisa. Um dos 3 clubes que participam de campeonatos oficiais em Goiás, o Aliança Futebol Clube é uma das equipes mais tradicionais e tenta não deixar desaparecer o futebol feminino no estado. A garra das jogadoras do Aliança para seguir fazendo o que ama simboliza a luta diária das mulheres, na busca pela igualdade em uma sociedade que ainda tem traços fortes do machismo que imperou por séculos. Mulher, parabéns pelo seu dia. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o Clube do Povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do Campeonato de Profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. O Futebol de Goiás e suas histórias, na edição de hoje, rende homenagens ao Dia Internacional da Mulher. Por isso, vamos dar bola para o futebol feminino. Vinícius Tóndolo, João Paulo de Medeiros, Gerliezer Paulo. Por isso, estamos recebendo o pessoal do Aliança Futebol Clube. Comigo, Luiz César Ferreira da Rocha. Luiz, se apresente, por favor, por Luiz César, que é conhecido no meio do futebol. Quem é Luiz César? Luiz César é uma pessoa simples, funcionário público aposentado e hoje treinador do Aliança há algum tempo. Já vem administrando o Aliança Futebol Clube. Só treinador ou faz mais o que lá? Eu sou o presidente também da Aliança Futebol Clube. Estamos recebendo também a Raniela e também a Dalila. Fala um pouquinho da sua história. Raniela Alves Ferreira, você é zagueira? Sou. Apesar da estatura não ser muito boa, mas sou zagueira. Qual que é a sua altura? 1,51. Quase chegando no 1,52 ali. Dependendo do saltinho da chuteira, alcança 1,52. Qual que é a sua idade? Agora o Rafael, então, agora pode até ser zagueiro, então. Vai dar uma disputa boa, né? Aí, ó, já não é só você que é pequeno aqui. Pois é. Qual que é a sua idade? Tenho 31 anos. Começou quando? Comecei em 97 no antigo C10, no Balneário Meia Ponte. E
desde a sua passagem pelo Clube do Balneário, qual que é a sua história? Eu comecei logo assim em seguida, foi o primeiro clube que eu disputei alguma competição, foi pelo Aliança, logo em 98. Entrei já no começo do ano, em dia 2 de fevereiro, mais preciso. Daí em diante, só representei pelo Aliança mesmo. Dalila, e você? Fala um pouco da sua história, como você entrou no futebol feminino, por onde você já passou. Eu só passei pelo Aliança mesmo, já comecei no Aliança e até hoje eu estou no Aliança, desde 2004. Você vê que o futebol feminino ainda carrega umas características do futebol masculino do início, né? Que o jogador ficava 10 anos, 15 anos em um único clube. O futebol feminino, talvez até por ser bem mais próximo do amador do que do profissional, ele ainda carrega essa concepção. Você começou com que idade? Sempre foi seu sonho jogar futebol? Como é que foi isso? Eu sempre pratiquei todo quanto é tipo de esporte, mas eu sempre fui apaixonado pelo futebol. Eu comecei com 13 anos de idade. Você é lateral direito, mas sempre foi lateral, se destacava entre as meninas, jogava entre os meninos. Como é que foi esse início? Eu jogava com meus primos, depois que eu fui para a Aliança, já tentei no meio de campo, não deu certo, fui para a zaga e agora estou de lateral direita. E você falou que jogava com seus primos. Você também, Raniela, sempre jogou misturado com homens, tudo pela dificuldade de encontrar parceiras para jogar? Jogava muito, principalmente na escola. Não muito com meus primos, que eu sempre morei muito afastado, mas com os amiguinhos de rua, a escola, sempre era o horário favorito, era a educação física. Sempre jogava melhor que eles ou não? Dava um arroxo. O pessoal dizia que sim, né? Por isso eu ainda arrisquei ainda. O Geliezer falava agora há pouco sobre essa característica do futebol feminino de se permanecer um bom tempo no clube. Igual, por exemplo, você, Dalila, você falou que está desde 2004. Por que desde 2004, então há 11 anos no Aliança? Por que não buscar um outro clube? Nunca te sondaram? Por que você permanece? Pela seriedade do clube, porque eu não vejo tanta seriedade em outros clubes. Então, pela seriedade do Aliança, eu permaneço até hoje. E você, Raniela, por que de permanecer no Aliança? Por que efetivamente esse projeto do Aliança deu certo, está dando certo? Também pelo fato de ser sério. Foi um clube que eu de início, eu olhei, fiquei observando de longe para me saber se realmente ali era um lugar confiável para mim poder estar, se realmente o ambiente iria me fazer bem. Aí eu investi. E quando eu cheguei lá, eu vi que realmente ali poderia ser um lugar que iria me trazer boas recordações no futuro. Hoje o programa Futebol de Goiás e suas histórias, recebendo o pessoal do Aliança Futebol Clube. João Paulo de Medeiros. Para qualquer uma das duas meninas, primeiro para Dalila, como que vocês veem dentro da comunidade onde vocês vivem, o interesse das meninas em jogar também? Muitas que conhecem vocês, talvez no círculo de amizades, vocês veem o interesse de outras meninas entrarem também no futebol feminino? Como que é isso? É raro, não tem muitas não. São pessoas, do meu convívio de amizade, não tem nenhuma. E você, Raniela? Como eu ando muito, eu tenho minha profissão, lógico, futebol feminino não rende, né? Então eu tenho outra profissão, eu sou técnico de enfermagem. No meu meio já teve horas que eu saindo do serviço, alguém me parar no estacionamento e me perguntar: nossa, minha filha é doidinha para jogar futebol, aonde vocês treinam? Então assim, já teve muita gente de me parar até no supermercado, eu saindo do treinamento, eu passar no supermercado e as pessoas me perguntarem: nossa, me passa o endereço aonde vocês treinam. Então, assim, eu já vejo mais procura. Hoje em dia, eu vejo mais procura atrás do esporte feminino mesmo. Por você ser uma técnica de enfermagem, o chefe entende normalmente para mudar a escala, para viajar? O chefe nem tanto, mas os colegas dão uma mãozinha. Sempre quando tem que jogar um final de semana, tem um joguinho assim, eu tô na escala, no plantão, sempre dá um jeitinho de dar uma troca, cobrir um pouquinho, até dar tempo de ir lá, bater uma bolinha e voltar para trás. E você, Dalila, o que você faz? Porque até como a Raniela disse, o futebol feminino não tem como você se sustentar através dele. Com o que você trabalha? Eu atualmente só estou estudando, mas eu trabalhava como vendedora. Então
era meio complicado, era mais complicado que o dela, porque o dela ainda dá para trocar tal, com os colegas. O meu era mais complicado. O Luiz me soprou aqui, dentro dessa questão de ter que administrar o tempo para se jogar futebol. É verdade que você já foi demitida de um emprego por causa do futebol? Já. Por que te demitiram? Na realidade, eu que pedi também, porque eu precisava viajar para poder disputar um campeonato. E eu acabei saindo do emprego para poder viajar. Você falou que estuda. Você estuda algo relacionado a esportes, assim ou não? Não, estudo psicologia. De certa forma, pode ser relacionada. A psicologia, na verdade, se relaciona com praticamente todas as atividades das áreas humanas, né? Mas falando na psicologia, como que você vê o recebimento da sua família, das pessoas que estão próximas de você, por você praticar o futebol feminino? No começo foi até um espanto, porque a Maria, como eu tenho irmãos também homens, então ele esperava mais do meu irmão querer jogar, né? Não de uma mulher querer jogar. Mas hoje todo mundo acostumou. Hoje aqui no Futebol de Goiás Suas Histórias, nós estamos recebendo o pessoal do Aliança Futebol Clube. O Luiz César, que é o técnico, que é o presidente, a Raniela, que é zagueira, e também a Dalila, que é lateral direita da equipe do Aliança, que recentemente, inclusive, disputou a Copa do Brasil Feminino. Hoje, programa dedicado ao futebol feminino por conta do Dia Internacional da Mulher. Daqui a pouco vamos destacar muito mais. A gente vai querer saber um pouco da sua história. Como é que você foi parar no meio do futebol feminino? Luiz César, daqui a pouco você nos conta? Sim. Então daqui a pouco, Luiz César, Raniela, Dalila, o pessoal do Aliança Futebol Clube, aqui no Futebol de Goiás e Suas Histórias. Gerliezer, João Paulo, Vinícius Tondolo. Futebol de Goiás, edição de número 50, toda especial, volta já. Biografia, os personagens da nossa história. Professora de Educação Física e também formada em Direito, Maria das Dores Rodrigues da Cunha faz parte da história do futebol goiano como a primeira mulher formada pela Escola de Árbitros da Federação Goiana de Futebol. Ela comandou o jogo beneficente em 1974 no Estádio Olímpico, entre o então campeão goiano de profissionais, o Goiânia, e um selecionado formado pelos outros clubes da capital. Maria das Dores apitou durante 30 minutos o jogo que sucedeu a partida entre a Associação Médica e um time master do futebol goiano. Atualmente, não existe nenhuma mulher no quadro de arbitragem da Federação Goiana de Futebol. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Nesta edição, toda especial, edição de número 50, uma homenagem ao nosso público feminino, Rafael. Até porque, neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Por isso, um programa todo especial dedicado a elas. O Futebol de Goiás e suas histórias tem um oferecimento de tintas Colatex, pintando com arte. João Paulo de Medeiros. Luiz César, hoje você é presidente do Aliança, treinador, é talvez o principal nome do futebol feminino aqui em Goiás. Como que começou essa sua vontade primeiro de trabalhar no futebol? Você disse que o futebol feminino foi consequência, né, depois. Mas como que você iniciou sua carreira no futebol? Não, eu sempre, todo homem sempre quer jogar. Meu sonho era ser um atleta profissional, não deu certo, que eu já vim do interior para a capital já com a idade avançada. Aí eu entrei no feminino através do Almir Macedo, meu saudoso Almir Macedo. Nós fizemos uma dobradinha no Grêmio estudantil do colégio Rui Barbosa, lá da Goiás. Na época a gente fez uma amizade e ele era treinador de uma equipe da Apolo. Aí ele me convidou para auxiliar ele. E aí eu entrei. Comecei a trabalhar com ele, de lá nós fomos para o Vila Nova. Do Vila eu deixei o Vila e assumi
a comissão técnica do balneário. O balneário findou, aí eu fui para o Atlético, fiquei 11 anos no Atlético, e do Atlético eu vim para o Aliança. Aí... Sempre futebol feminino nesses times? No Atlético eu trabalhei em todas as categorias profissionais, com exceção o time titular profissional. Eu trabalhei em todas as categorias masculino também, entendeu? Mas aí eu decepcionei muito com o futebol, entendeu? Muita coisa que eu via que a gente não gostava, falei, não, isso não é para mim. E fiquei no feminino, onde que eu tenho uma autoridade, onde que eu administro, sou o presidente do Aliança, mas o Aliança é um clube hoje estatutário correto, entendeu? No cartório, nós temos a nossa diretoria, nós temos nossos conselheiros, faz eleição, as eleições são averbadas no cartório, o Aliança tem CNPJ, o Aliança tem conta bancária, então é um time, é uma empresa organizada o Aliança. O Aliança pega todas 5 certidões negativo, coisa que acho que nenhum clube goiano hoje pega. Entendeu? Luiz, e a estrutura? O que hoje o Aliança oferece de estrutura para as suas atletas? Aí vem a parte financeira. A parte financeira é complicada. A gente não tem, tudo gira em torno do dinheiro meu e da minha esposa. Entendeu? E as atletas pagam para jogar. Quando eu digo paga, não paga para o Aliança, mas elas vêm com seu carro, ela vem de ônibus, ela compra sua chuteira. Então elas gastam, entendeu? Para jogar o futebol. Então o meu sonho era fazer uma remuneração mensal para essas atletas. Não consegui. De vez em quando a gente consegue dar uma premiação, como no último campeonato goiano nós demos 18.800 para o grupo ser rateado entre o grupo. A gente conseguiu levantar esse dinheiro, entendeu? Mas o meu sonho é remunerar elas financeiramente. Mas a gente, para a parte médica, a gente dá conta de arrumar, graças a Deus quase não machuca, mas a gente dá um certo suporte para essas meninas. Mas financeiramente, infelizmente, nós não damos conta ainda. E até eu queria saber, tanto da Raniela quanto da Dalila, e qual que é a rotina de vocês? Que a gente vê que ele mata no peito e carrega toda a estrutura, as dificuldades para auxiliar vocês. E a rotina de vocês, assim, de treino, de ir ao treino, como é que você vai ao treino, acorda cedo, vai trabalhar, às vezes nem dá tempo de comer direito para treinar, como é que é a rotina, hein, Dalila? Minha rotina hoje está mais tranquila por não estar trabalhando, mas quando eu trabalhava, era a semana inteira trabalhando, no sábado ia treinar, que era o único horário que eu tinha tempo, e no domingo se tiver treinamento também. Mas é complicado, é corrido. E você, Raniela, como é que funciona? Como é que é a sua rotina, assim, pra jogar com a camisa do Aliança? Começa logo cedo. 5 horas da manhã já tô em pé para poder ir trabalhar. A 1 hora já termino, corro. Às vezes nem dá tempo de almoçar, já vou pro treinamento nos dias de treino, que é terça, quinta e sábado. Já vou direto pro treino. Depois saio do treino sem nem poder dar um descanso, já vou para a faculdade também. Aí depois já chego em casa mais ou menos umas 11 horas da noite, a levantar cedo novamente e começar tudo a rotina. É bem corrido. E assim, a gente tem o gasto, mas pelo outro lado a gente tem o benefício, pelo menos da saúde, né? Que é o que a gente ganha, para não falar que a gente só gasta, né? A gente ganha pelo menos o lado saudável da coisa, que é praticar um esporte. Vale a pena todo esse esforço? Vale. Não. A paixão de estar ali dentro, de disputar uma competição, de você poder virar e falar assim, eu tenho um time, eu tenho um clube que eu gosto, é muito gratificante. É gratificante você correr, batalhar e ver que você está em um grupo, você não está sozinho. Você sempre tem pessoas ali que estão ali sofrendo por você. Quando você chega em casa, você perdeu um jogo, a sua mãe vira e fala, perdeu, não, na próxima vocês ganham. Porque senão, só que no fundo a gente sempre está chateado, mas a gente dobra isso e levanta a cabeça, como se diz, semana que vem tem mais. O Aliança, ele representa também o futebol goiano muitas vezes em competições nacionais. Isso proporciona a vocês conhecer outros lugares também. Qual foi a viagem mais legal que você já fez pelo Aliança? Uma assim, que eu achei bem interessante foi uma que a gente foi para Ubá. Era interessante pelo fato, eu desconhecia cidades que parecia estar num buraco, assim, que é muito estranho, é meio em diagonal a cidade. A gente ficou acima de um posto de gasolina, a gente ficou hospedado, todo mundo junto,
como se fosse um quarto muito grande, assim. Aí todo mundo jogou os colchões no chão, assim, a gente se alojou lá mesmo, porque não tinha vaga, não achou outro lugar, e a gente ficou lá. Foi o lugar mais inusitado, assim. Eu achei interessante pela situação da cidade, que era diferente para mim, que eu era muito nova também, 15, 16 anos, nunca tinha viajado. Para mim foi uma experiência muito interessante. Onde que fica o bar? Minas Gerais. E você, Dalila, qual foi a sua viagem? Eu acredito que seja para o Rio de Janeiro, que a gente também ficou no alojamento do Botafogo. Foi do Botafogo? Não, é porque o Botafogo que administra tudo lá, né? Então Caio Martins, lá nos colamos no ginásio. Que a gente ficou no ginásio e alojou todo mundo lá. Ficou perto da Copacabana, da praia? Perto do estádio. Pra mim foi esse lugar. Nos outros foi mais tranquilo. Vocês falaram, né, dessa dificuldade em treinar, que não é uma profissão remunerada, né? Mas qual que é o sentimento de vocês em relação ao clube, ao Aliança Futebol Clube? Paixão, prazer de jogar, amor pelo time mesmo, de vestir a camisa. E para você, Raniela? É uma sensação indescritível. É amor mesmo, não tem outra forma, não tem como expressar, porque você não ganha nada em troca, você não tem nenhuma remuneração, então é amor. Você conseguiria se ver assim com a camisa de outro clube enfrentando a Aliança? Não, teve até um caso bem assim engraçado para mim, que o Luiz César, antes quando eu era infantil, ele me emprestava para o time de Rio Verde para me pegar experiência. Então eu sempre ia aos finais de semana, sexta-feira, eu sempre ia e retornava no domingo. E eu vestia a camisa do Rio Verde, mas por baixo eu colocava do Aliança. Então eu saía quase morta do jogo, porque era 2 camisas, eu vestia sempre a do Aliança por baixo. Eu não conseguia vestir outra camisa, assim, colocar por cima, falar assim, eu tô jogando por aqui. E quando o pessoal falava assim, perguntava assim pra mim, você já jogou em outro time? Eu nem comentava. Apesar de gostar muito, ter muita consideração pelo pessoal do Rio Verde, na época que eu fui pra lá, mas assim, eu nunca virei e falei assim, eu já vesti outra camisa. Não, pra mim vestir a camisa sempre foi do Aliança. Por falar nessa realidade do Aliança, eu recebi uma informação quando eu fui pesquisar sobre o Aliança, que envolve particularmente você, Luiz. A sua esposa te dá uma mão muito grande, assim, ela tem um papel muito importante na manutenção, no dia a dia, efetivamente, da continuidade do clube. Eu vejo que ela é a responsável de tudo isso. Quem é ela? Patrícia Aparecida de Menezes. Ela já foi jogadora? Ela foi a primeira jogadora a vestir a camisa da Seleção Brasileira de Goiás, em 91. Entendeu? Tudo começou com a Patrícia. Eu acho que se não tivesse a Patrícia, não teria o futebol feminino na minha vida também. O que ela faz? Ela é a preparadora física da nossa equipe, ela é formada em educação física. Conheci ela era adversária, entendeu? Quando eu comecei na minha carreira, ela era minha adversária nossa, entendeu? Então, se não fosse a firmeza dela, a gente começou a namorar, hoje temos 3 filhas, entendeu? Já duas. Alguma joga? Não, nenhuma. Começaram, mas não quiseram, entendeu? Uma é formada em educação física, a outra forma agora em fisioterapia, e a outra entrou para turismo, entendeu? Esse ano na faculdade. Então, assim, mas se eu não tivesse o apoio, a determinação da Patrícia, a compreensão, não estaria no futebol feminino. Eu acho que hoje o futebol feminino que eu faço deve tudo à Patrícia. E você é cercado por mulheres o dia inteiro. Como é que sua mulher convive com isso? Esse é mais um problema, né? Porque eu falo, se ela não gostasse, entendeu? Não conhecesse, mas ela tá junto o tempo todo, entendeu? Ela tá junto o tempo todo, entendeu? Mas também tem que confiar nas outras. Também ela é a professora, ela vai para lá, vai dar aula pros rapazes, entendeu? A gente tem esse respeito um com o outro. Ela é uma professora. Eu quero saber da Raniela, no futebol a gente tem o estigma da Maria Chuteira. No feminino existe o João Chuteira ou não? Não sei aí. Agora. Existe assédio pra cima de vocês? Assim, aquele torcedor que se aproxima. Tem o assédio nesse sentido? Tem, mas é bem menos que as mulheres em cima dos jogadores. E Raniela, e você? Tem alguns, principalmente quando a gente vai jogar no interior. É muito interessante, porque o pessoal, eles vibram quando a gente entra em campo, porque eles
quer ver, geralmente a gente vai pro interior e joga contra o homem. Então é contra o cinquentão. Então o pessoal fica doido. Aí entra e fala assim, não, você vai apanhar. Tá apanhando, bate neles. Aí assim, olha o tamanho das pernas dessa mulher. Então assim, a gente vê, eles ficam assim, eles ao mesmo tempo que eles apoiam, eles elogiam, mas também não vulgariza, né, a coisa, mas é sempre interessante. Sempre tem alguém assim que no finalzinho do jogo fica lá, vem cá, vamos embora tirar uma foto. Pede um telefone. Pede telefone, pede Facebook, se deixar, pede até a sua camiseta. Só porque aí muitas vezes eles pedem a camiseta e a gente fala, não, a camiseta não pode. Mas se deixar, pede. Mas agora, deixa eu voltar ao assunto anterior ali, relacionado à rotina de vocês. Jogos, igual o Vinícius perguntou se tem o João Chuteira. Mas o futebol feminino, às vezes, ele é encarado com muito preconceito. Vocês já se viram vítimas de tabus, preconceito? Aconteceu alguma coisa que te marcou, por exemplo, Raniela? Ou você já ouviu uma conhecida? Aconteceu com alguém próximo de você? Já, muitas vezes. Mas assim, a gente ignora. A gente tenta ignorar porque a melhor forma que tem de resposta é você ignorar, porque não vale a pena. Discutir não leva a nada. Então, e também já é cheio de preconceito. Se você parte para agressão, fica pior. O que falam? Como é o preconceito? Vai lavar vasilha, vai achar uma casa para limpar. Essas coisas assim, daí para pior, né? Mas a gente não fala muito para poder, porque é chato também, né? Porque a gente tenta destacar o futebol feminino pela qualidade, pela técnica, né? Que geralmente o futebol feminino é mais leve, né? A gente é mais delicado, num contexto geral mesmo. Então a gente tenta levar mais por esse lado, assim, a gente ignora um pouco esse lado desses poucos que hoje em dia ainda dá esse estímulo de preconceito. Luiz, você citou que o Campeonato Goiano é disputado recentemente apenas por 3 equipes, né? Que é o Jaó, que representa a Faculdade Universo, o Goiânia, que está até em vias de parar, né? Me parece, e o Aliança. Por que você acha que, por exemplo, isso já aconteceu em outros estados, mas por que aqui em Goiás, os outros clubes que tradicionalmente fazem futebol masculino, tanto aqui em Goiânia como no interior, não investem no futebol feminino? O investimento do empresário aqui goiano é muito fraco e eles preferem investir em qualquer pessoa fora do estado do que próprio dentro do estado. Por exemplo, nós temos 2 projetos muito bons do governo que nos ajudam, são Pro Esporte, o Aliança é inscrito, é beneficiado, e o Pro Atleta, mas só de maneiras totalmente errôneas, entendeu? Então não adianta você brigar, bater, que fica pior. Por exemplo, eu teve em 2013, só para dar um exemplo, foi 5 jogadoras do Aliança para a seleção brasileira. 5. Olha, daqui de Goiás. Sabe quanto que o Aliança teve? R$5.000. Aí você vê para o outro time lá, que não faz praticamente, pega 800 mil. Então isso dói. Eu não tenho nada contra em dar os 800 mil para o outro clube. Eu queria que aumentasse a minha cota um pouquinho. Não estou reclamando. Que dê os 800 mil para o outro, mas que aumenta um pouco a minha. Pro Atleta, as meninas ranqueadas, para receber essa bolsa, tem que ser as melhores do estado. Aí chega, 12 parcelas, recebe 2. Entendeu? Então o negócio está precisando mais de seriedade aí, nessa parte, entendeu? Então é complicado o futebol feminino, é muito complicado. Daqui a pouco, na sequência do Futebol de Goiás, suas histórias, hoje, edição especial dedicado ao futebol feminino, nesse Dia Internacional das Mulheres, a gente vai querer saber um pouquinho mais de você, Luiz, da Raniela, também da Dalila, de como funcionam os campeonatos, como são as competições que vocês participam, as viagens, daqui a pouco, juntamente com o Vinícius Tondolo, com o João Paulo de Medeiros e também com o Gerliezer Paulo. E o Futebol de Goiás volta já. Linha do Tempo.
Década de 70. No dia 8 de março de 1978, nascia em Estreito, no Maranhão, Anailson Brito Noleto, ou simplesmente Anailson, meia que brilhou intensamente com a camisa do Atlético e deixou saudades nos rubro-negros. Franzino, mas de muita qualidade, Anailson iniciou a carreira no interior de São Paulo, com auge no São Caetano. Chegou ao Atlético em 2007, onde ficou até 2011 e conquistou 3 estaduais, além de uma Série C e um acesso à elite do futebol brasileiro. Década de 90. No dia 8 de março de 1992, o Goiás entrou em campo pelo Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão e foi derrotado pelo Atlético Paranaense no estádio Pinheirão, em Curitiba, por 2-0. O Goiás era treinado por Sebastião Lapola e teve em campo Kleber, Wilson Goiano, Vladimir, Jorge Batata e Augusto, depois Paulo César, Sanderley, Wallace, Marçal e Luvanor, depois Cacau, Niltinho e Túlio Maravilha. Década de 2000. No dia 8 de março de 2006, o Mineiros conseguia uma façanha para a sua história. Mesmo com a derrota para o Americano de Campos por 4-2, o Mecão avançou para a segunda fase da Copa do Brasil, pois havia vencido o jogo de ida em casa pelo placar de 3-1. Na segunda fase, o time do Sudoeste Goiano recebeu o Atlético Mineiro no Odilon Flores e venceu o Galo por 3-2, mas acabou eliminado após ser goleado por 4-1 em Belo Horizonte. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. O futebol de Goiás e suas histórias hoje dá espaço da bola para o futebol feminino. Edição especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Por isso estamos recebendo o pessoal do Aliança Futebol Clube. Comigo está o Luiz César, que é treinador, também presidente, a Raniela, zagueira, capitã da equipe, e também a Dalila, que é a lateral direita, com o Gerliezer Paulo, com o João Paulo de Medeiros e com o Vinícius Tondro. No bloco anterior, nós começamos a falar sobre as competições que vocês participam. Como é o campeonato goiano com 3 equipes? Quando ele acontece? Qual que é a fórmula de disputa? Quantas vezes o Aliança já ganhou essa competição, hein, Luiz? O campeonato já foi realizado pela Federação 26 campeonato goiano. O Aliança ganhou 16. O Goiânia ganhou, o Ponto Frio também ganhou, e o Atleta de Jesus também ganhou, e o Clube Jaó ganhou 3. Entendeu? Então é essa luta que tem o futebol feminino. Tem apenas 3 equipes, entendeu? Muito complicado, é turno e retorno. E já sai os vencedores. Se um ganhar um turno e o outro ganhar o outro, faz a final. Se um time ganhar os 2 turnos, já é campeão direto. É o que aconteceu com nós no ano passado. A gente foi campeão invicto e ganhou os 2 turnos. Mas quando você fala em 26 edições, não significa que são 26 anos desde o primeiro campeonato? 25 anos. É um por temporada? É um por temporada, mas teve algumas temporadas que não foi realizado o campeonato. Entendeu? Então pulou, acho que 1 ano ou 2 anos pulou. Então não são nos últimos 25 anos de forma ininterrupta? Não são ininterruptas, mas são 26 competições realizadas. Entendeu? Tem apenas 3 equipes. Em Goiás, na Grande Goiânia, tem muitas equipes. Por exemplo, nós estamos disputando um society com 7 na linha, mais 1 no gol, 8. E as meninas põem mais umas 10 no banco. Então cada time lá tem 8 equipes. Cada uma dessas aí tinha condições de disputar um campeonato goiano. Eu vejo o seguinte, o futebol feminino em Goiás está fraco, mas depende muito do dirigente. O dirigente não quer responsabilidade, porque dirigir um time de futebol feminino é muito complicado em termo oficial. Porque além de você ter que tirar o dinheiro do bolso, porque não tem os parceiros, toma muito seu tempo, a organização é séria. Então, às vezes, elas imigram para essas competições menos problemáticas, com menos compromisso,
Entendeu? O Aliança tem que ir participar também, porque o calendário é curto, é poucos jogos, a gente está lá junto também. Entendeu? Mas o futebol feminino poderia estar bem melhor em Goiás se dependesse dos dirigentes. A Federação Goiana de Futebol é muito boa, ela nos ajuda, ela nos incentiva muito, entendeu? Agora o dirigente não quer, quando uma pessoa não quer, não tem jeito de fazer. Seu Luiz, e assim, hoje tem 3 times participando. Já teve mais? Qual que foi o campeonato que teve mais competidores? 8 equipes, entendeu? Tinha 2 times de Rio Verde, tinha time de Anápolis, entendeu? Tinha 8 equipes, em 2008. Agora há pouco você falava, Luiz, sobre essas equipes que disputam o Campeonato Goiano, e recentemente o futebol feminino perdeu um grande abnegado, que era aquele senhor que a gente sempre via nos jogos do Goiânia, treinador, o seu Antônio. Perdeu e, lamentavelmente, entendeu? Era um cara dedicado, um cara que sempre lutou pelo futebol feminino. E eu tenho uma preocupação muito grande do Goiânia sumir, como sumiu o Vila Nova no falecimento de Almir Macedo. E o futebol feminino tem poucos dirigentes. E esses dirigentes, quando falecem, então está acabando os clubes. Então, o Vila acabou por causa disso. O Goiânia está numa situação difícil. Eu tenho uma preocupação muito grande com o falecimento do seu Antônio, entendeu? Foi um cara que sempre lutou como o Almir Macedo, lutou pelo futebol feminino, dia e noite. Para o futebol feminino, a gente tem que trabalhar dia e noite. Além de não ganhar nada, a gente tem que gastar do bolso. A gente vê aqui em Goiânia que o futebol masculino tem... Hoje o Goiânia tentando sobreviver, mas tem o Vila Nova, o Atlético e o Goiânia. Por que você entende e o Goiás, por que você entende que esses 3 clubes, esses maiores, não tem um futebol feminino? Todos já tiveram futebol. O Goiás já teve, o Vila já teve, o Goiânia tem, entendeu? Todos os clubes já teve. Mas aí que entra o interesse do clube. Esses clubes, maioria igual Goiás, Vila Nova, eles pensam muito financeiramente, entendeu? Se não dá retorno financeiramente, o futebol feminino só dá déficit. Entendeu? Só dá prejuízo no bolso. A gente faz porque somos apaixonados pelo futebol, como era o seu Antônio, como era o Almir Macedo. Cadê o pessoal para substituir eles no clube? Não está encontrando, entendeu? Então esse é o problema, entendeu? Eu estou com medo do futebol feminino acabar e ficar brigando nesses campos aí que eles falam de terrão, no varziano, entendeu? Mas oficialmente, Federação CBF, está ficando difícil. Muito difícil. Luiz, e você manifesta sua preocupação do futebol feminino acabar em Goiás. E ao longo da história, desde o seu início como dirigente, como uma pessoa, um personagem ativo na construção dessa história, quem você destaca que são os principais dirigentes? Que pessoas são essas que tornaram possível hoje ter futebol feminino em Goiás? Em Goiás, começou com o Ponto Frio Bonzão. A gente esperava que o Ribeiro seria esse homem, mas foi só ele perder o emprego do Ponto Frio Bonzão, o time do Ponto Frio Bonzão acabou, era uma associação que tinha, ele era o presidente, ele renunciou, entendeu? Acabou o time. Então, a gente vê muito também oportunismo para levar algumas vantagens. Vantagem de aparecer. Eu nunca me preocupei em aparecer em televisão, imprensa, não. Eu só venho mesmo quando me convida mesmo, entendeu? Mas eu acho melhor as artistas, que são as atletas, aparecer. Mas já tem muita gente que gosta disso. Quando vai ficando mais familiar, eles largam de mão. Então o futebol feminino é muito complicado, por causa desses interesses, entendeu? Então, como eu estava dizendo, e outra coisa, o futebol feminino está profissionalizando. Não que ele vai ser profissional, mas está todo mundo ganhando dinheiro. Hoje o clube tem que pagar suas atletas, senão perde suas atletas. O Aliança hoje está perdendo atleta de 15 anos, que não tem nem competição oficial da CBF. Nós acabamos de perder um essa semana, para Passo Fundo, Rio Grande do Sul. E nós já todo dia nós perdemos. Por quê? Porque a gente não dá conta de remunerar as atletas. Mas, por exemplo, você tem condições de depositar um FGTS, aí eu já considero para essas que têm idade de profissional, você tem essa regulamentação, você precisa estar em dia com as leis trabalhistas, como funciona a rotina do clube? É uma rotina como uma empresa normal, como é que é? Não, o futebol feminino não é remunerado, o futebol amador, nem do masculino, não é remunerado. Você tem que dar uma ajuda de custo. E para dar uma ajuda de custo, não precisa do FGTS. É apenas dar uma ajuda de custo por mês para as atletas. Fica muito mais barato do que registrar em carteira como atleta. Não pode registrar atletas.
em carteira, entendeu? Então, seria dar uma ajuda de custo. Mas o que custaria? Custaria hoje, no mínimo, R$15 mil mensais para o Aliança. Eu tenho medo do Aliança acabar antes de eu morrer. Porque, como está ficando difícil, nós acabamos de sair de uma competição que foi um desastre, a Copa do Brasil para nós, entendeu? Perdemos para o time, não desfazer do Tocantins, mas o Tocantins gastou R$80 mil em 3 meses. Ele trouxe meninos do Rio, São Paulo, ele trouxe meninos da seleção brasileira. E pôs lá, gastou R$80 mil e ganhou os 2 jogos. Então mostra, quem tem dinheiro para investir, ganha jogos. Então, e o Aliança só faz por amor à camisa. Essas que amam o Aliança, que vestem e não saem do Aliança. Porque a maioria, menina de 15 anos, não tem esse amor pelo Aliança. Foi embora para Passo Fundo. Eu tenho mais umas 3 que estão lá em São Paulo. Isso é recentemente. Então, nós estamos hoje um formador de jogadoras para os outros clubes. Luiz, e qual as fórmulas que se encontraram nestes outros estados para que eles possam pagar salários, para que eles possam ter competições com mais clubes disputando, que eles possam vir aqui buscar jogadores daqui, que o estado de Goiás ainda não conseguiu alcançar? Que fórmulas eles usaram para chegar nessa condição? O futebol feminino no Brasil, ele gira em torno de 3, 4 anos um clube grande. O Santos ganhou até a Libertadores. Hoje o Aliança é ranqueado na CBF na frente do Santos. É um trabalho de formiguinha. O Aliança não para. Todo dia ela está trabalhando. O Santos parou, que vai voltar. Entendeu? Então é o seguinte, eles investem muito, depois não dá renda, vai parar. Isso não dá lucro, para. Por exemplo, o Kinderman. Hoje, para mim, o melhor time do Brasil é o Kinderman, de Santa Catarina, de Caçador. Entendeu? Mas por quê? Quem mexe lá é um senhor que é dono da cidade. Ele é o patrocinador. Ele é o dono do hotel, ele é o dono do açougue, ele é o dono da farmácia. Não, isso aí não estou falando, ele é o dono do supermercado. Não é gozação, ele é dono de tudo. Tudo que tem lá dentro de Caçador, ele é o dono. Ele é um senhor de idade. Então, lá, e ele gosta do negócio. Então, o dia que ele largar, o time acaba. Então, esse é o grande problema. Então é o seguinte, o Aliança Futebol Clube e o Luiz César não tem uma amizade para conseguir um patrocínio de 15 mil por mês. Eu não tenho essa amizade. As minhas amizades é com pessoas do meu nível, é trabalhador baixo. Eu não sou amigo de empresário, entendeu? Para conseguir um patrocínio. E igual o seguinte, o Centro Olímpico é um time bambambam de São Paulo, é um time muito bom realmente, mas quem banca ele 100% dele é a Prefeitura de São Paulo. Quem banca o São José de São Paulo? É a Prefeitura. Esses clubes, quase tudo aí é a Prefeitura. O Vitória de Santo Antão, lá do Pernambuco, é o homem lá também que é dono da cidade. O homem é o dono da cidade. Ele tem tudo. Então ele fica brincando, muitas vezes, assim, brincando no bom sentido. Eu quero fazer futebol, vem, traz as meninas e banca. A filha do Idemar até foi para lá, né? Foi para lá 2 vezes, foi revelado aqui, beleza, foi pro Santos, do Santos foi para lá, exatamente. Jennifer, uma excelente jogadora. Luiz, na sequência vamos voltar no bloco final do Futebol de Goiás, conversando com você, com a Dalila, com a Raniela, sobre o futebol feminino, a realidade hoje do futebol goiano para as mulheres. Vinícius Tondolo, João Paulo de Medeiros, Gerliezer Paulo, Futebol de Goiás, suas histórias hoje, edição especial, de número 50. E a edição especial volta já. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. Um dos primeiros registros de futebol feminino em Goiás aconteceu em outubro de 1949, em reportagem do jornal Folha de Goiás, com base no depoimento do leitor Paulo Rodrigues de Oliveira, que havia acompanhado uma partida de futebol feminino na cidade de Rio Verde. O texto relata alguns obstáculos superados pelas jogadoras, entre eles a contraindicação médica de exercícios físicos para as mulheres. Futebol de Goiás e suas histórias, redescobrindo o passado para compreender o futuro.
Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Voltamos no bloco final aqui do Futebol de Goiás e suas histórias, em uma edição toda especial em homenagem ao Dia das Mulheres, Rafael. Vinícius Tondolo, Futebol de Goiás e suas histórias tem o oferecimento, apoio das Tintas Colatex, pintando com arte. Gerliezer, João Paulo. A gente está conversando aqui sobre o futebol feminino, sobre o Aliança. A gente vê nas meninas que elas falam do Aliança com amor. O senhor também fala com amor do Aliança. O Aliança nasceu no dia 24 de outubro de 1958. Conta um pouquinho da história do Clube Aurinegro das meninas aqui de Goiânia. O clube foi fundado, foi uma reunião entre amigos que fizeram nessa data, dia 24 de 10 de 58, com Ibsen Henrique de Castro, Oscar Xerife Abrão, Antônio Faleiro Neto. Eles eram amigos e resolveram fundar um clube lá no Café Estrela. Ali na Vila Abajá, era uma máquina de beneficiar café na época. Eles reuniram onde fez a primeira reunião e fez a ata de fundação do clube, entendeu? E de lá para cá sempre trabalharam no Aliança. E eu cheguei em 90 e peguei o Aliança em 90. Passei a ser sócio do Aliança, conselheiro, passei a ser presidente, entendeu? Então, e hoje eu estou tendo o Aliança até hoje. O meu sonho é voltar, esses fundadores, vir para trabalhar no Aliança, vir assistir jogos do Aliança. Eu já tive uma conversa preliminar com alguns deles, e eles acharam interessante, mas vamos ver se consegue para a Aliança não acabar. Hoje, onde que as meninas treinam? Onde que é a sua sala, o seu escritório? O escritório da Aliança é na minha casa, entendeu? Lá nós temos uma sala que tem o escritório do Aliança com os troféus, toda a parte burocrática é feito lá, e o CT nosso é no CT do Sint e Fesgo, Sindicato da Universidade Federal de Goiás, dos funcionários. Hoje, IFES quer dizer Instituto Federal de Ensino Superior de Goiás, entendeu? E mandamos nossos jogos na gloriosa Ovel, entendeu? Do meu amigo Dorival, a gente manda nossos jogos lá. E o centro de treinamento é no Sint e Fesgo. E o Aliança ele nasceu para ser um time masculino, Luiz? Que na época, entendeu? Mas não tinha time feminino, entendeu? Em 58 eu sou o fundador do departamento feminino. Depois que eu assumi o Aliança, nós disputamos já campeonato também masculino, de categoria de base, entendeu? Nós já fui campeão goiano de dente de leite infantil, com Dorival, entendeu? Nós somos um campeão, entendeu? E aí nós trabalhamos com o feminino também. Agora, e depois de uns tempos para cá, a gente só passou exclusivamente com o feminino. Mas nós começamos desde 90. E você falou sobre o local de treinamento hoje, mas nem sempre foi lá, né? Porque eu já me lembro de fazer várias reportagens lá no Pit Club. Por onde o Aliança já passou treinando? O Aliança, quando começou, nós treinávamos na Praça do Avião. Ali tinha um poste lá, tinha um pedacinho de areia lá, entendeu? Era um negócio lá, a gente treinava lá. Depois, a gente perdeu o espaço lá, por causa das crianças, a gente foi pro Coorge, que é mais embaixo ali, a gente conseguiu lá, uma iluminação à noite. Depois do Coorge, a gente foi lá pro Zoológico. Isso a gente fica 5, 10 anos em cada lugar, praticamente. Depois do Coorge, nós fomos pro Gentil Meirelles, um campo de terra, lá no Gentil Meirelles, lá beirando o córrego. Depois do Gentil Meirelles, nós fomos para o Pit Club, muitos anos. Depois do Pit Club, nós fomos para a Fama. Aí perdemos espaço para o shopping que está sendo construído. E hoje nós estamos no Sint e Fesgo. Luiz, e nessa trajetória do Aliança, você já viu muitas das garotas que trabalharam com você chegar à seleção brasileira? Essa é a consagração de um treinador, de um grupo, de um time. Por exemplo, já foram 13 atletas convocados para a seleção brasileira. Goianas? 13? 13 atletas goianas, entendeu? E dessas 13, 10 saiu do nosso grupo. Quem são elas? As atletas que começaram aí são... A primeira atleta que foi convocada para a seleção brasileira foi a Patrícia Maria Auxiliadora. Depois veio a outra Patrícia Aparecida de Menezes, que é minha esposa, Maria Auxiliadora, Patrícia Pereira, Jaqueline, Jennifer, Lohane, Karine, Bruna, Marta, Vanessa e Vanessa. São as 10 que trabalhou comigo. E as outras 3 que trabalhou, Nilma e Lucivânia, com o saudoso seu Antônio Elias, e Ellen, com o PC de Rio Verde. E por falar em seleção brasileira, João Paulo, recentemente a gente conversou com um personagem aqui no Futebol de Goiás e suas histórias que tem ligação forte
com o futebol feminino. O seu Paulinho Gonçalves, que foi um treinador muito vitorioso no futebol goiano, ele recebeu o convite para cuidar do departamento de futebol feminino da CBF e foi treinador da seleção. Qual que foi o legado que a presença do Paulo Gonçalves lá na CBF trouxe para o futebol daqui? No que ele foi importante? Eu vejo a seleção brasileira em 2 tempos. Antes de Paulo Gonçalves e agora pós Paulo Gonçalves. Não só pelas revelações que ele fez, foi o que ele implantou dentro da seleção brasileira, dentro da CBF, que a CBF fazia a seleção brasileira convocar, mas não tinha aquela seriedade. O Paulo Gonçalves, altamente profissional que ele chegou lá, estruturou. Não só revelou as grandes jogadoras que está aí até hoje, mas ele estruturou um trabalho profissional dentro da CBF com a seleção brasileira. Então, antes e pós Paulo Gonçalves. A gente tem como principais destaques no futebol feminino, uma delas, a Marta. Até hoje, sempre cotada para ser melhor do mundo. Ela quase vestiu a camisa do Aliança, ela e a Viviane, a Cristiane. Ela e a Cristiane. Quando o professor Paulo Gonçalves foi para a seleção brasileira, porque a seleção brasileira não fica lá o tempo. Vai lá, fica 15, um mês, participa de uma competição lá nos Estados Unidos ou em outro lugar qualquer e retorna e as atletas voltam para os seus clubes. Aí ia começar o campeonato, primeira vez que o professor Paulo Gonçalves foi à seleção, entendeu? Quando ele retornou, somos muito amigos, e ele conversa, sempre acompanhou a Aliança, ele chegou e me indicou essas 2 meninas, ia ter o campeonato goiano. Inclusive, ele até se colocou à disposição a interceder para elas não tinham esse nome que tem hoje, entendeu? Mas ele falou muito da esquerdinha, que era a Cristiane e a Marta. Aí eu falei para ele que a gente não tinha condições nem de pagar as passagens de avião para elas virem, entendeu? Mas a gente fica muito satisfeito quando alguém acredita no trabalho da gente e indica jogador dessa qualidade para a gente. Então, a gente teve assim, esse quase, mas a gente teve esse interesse longe. Dalila, você tem 24 anos hoje. Sonha em chegar na seleção? Acho que já passou do tempo. Por ser feminino, é meio complicado. Não tem não vejo mais essa possibilidade. Qual é o seu objetivo hoje dentro do futebol feminino? Talvez auxiliar as mais novas para chegar também na seleção. E você pretende jogar até quando? Até quando eu aguentar. Até quando as pernas obedecer. E você, Raniela? Qual que é o seu objetivo no futebol hoje? Você está com 31 anos? Sim. O que você pensa pro seu futuro? Também penso igual a Dalila. A gente que está nesse meio, não tem como você fugir. Você entrou uma vez, você sempre vai estar ali. Então é tentar ajudar essas meninas que estão começando agora para ver se elas têm um futuro melhor. Porque a tendência do futebol feminino, a gente espera ser melhorar, né? Então é que ajudar essas meninas a ter uma condição de chegar onde a gente não teve a oportunidade de chegar. É nisso que eu almejo de agora em diante, porque a idade vai passando, as competições vão ficando mais complicadas, a concorrência é muito grande. Então é ajudar quem está começando agora, quem ainda é infantil, as meninas novinhas, a elas chegar lá. Raniela, muito obrigado por ter atendido o convite do programa Futebol de Goiás, Suas Histórias. Hoje vocês estão simbolizando as mulheres que praticam o futebol. Então, em nome do Futebol de Goiás, Suas Histórias, meus parabéns, o parabéns da nossa equipe. Feliz Dia Internacional das Mulheres. Muito obrigado pela oportunidade. É muito bom a gente sempre ter alguém para poder demonstrar que o futebol feminino está aí. Mesmo que não seja muito divulgado, a gente está aí pelejando, ainda mais nesse dia de hoje, um dia especial para todas nós. Então, fica aí um alô para todo mundo, para todas as mulheres que gostam de jogar o futebol, de praticar o futebol feminino, que vai conhecer o futebol mais profundo. As portas sempre estão abertas para ela, não tenha medo do preconceito. O mundo é nosso, não tem mais essa coisa de mulher não pode fazer certos tipos de atividades. A mulher está aí, ganhou o seu espaço e está conseguindo cada vez mais. Dalila, parabéns pelo seu dia. Obrigada, e obrigado por ter aberto as portas para poder anunciar o futebol feminino, demonstrar como que é o futebol feminino, um pouco da história do futebol feminino de Goiás. Valeu, Luiz. Muito obrigado por ter atendido a Rádio 730, atendido a equipe do Futebol de Goiás e Suas Histórias.
continue aí na força e no que a gente puder, estamos aqui prontos para ajudar, dar uma mão, apoiar e valorizar o futebol goiano, acima de tudo. Eu, pessoalmente, também quero agradecer o Aliança Futebol Clube, porque o que depende, o que precisa é esse espaço que você está nos cedendo. E que isso é coisa rara, alguém fazer um programa, falar sobre, ou até mesmo fazer uma entrevista e colocar. Isso é só em algumas ocasiões que alguém faz isso. Não é um dia que não tem competição nenhuma, vocês prestigiando as mulheres. Eu também quero parabenizar hoje o Dia das Mulheres, entendeu? E a vocês pela iniciativa e que venha nos ajudar. Que o Aliança, o futebol feminino de Goiás, do Brasil, precisa muito de vocês da imprensa. Muito obrigado e estaremos à disposição de vocês. Futebol de Goiás, suas histórias, hoje em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, dando bola para o futebol feminino. Gerliezer Paulo, João Paulo de Medeiros, Vinícius Tono. Futebol de Goiás encerra mais uma edição especial, a edição de número 50, com mais uma atração, o Museu do Gol. É hora de vibrar, é hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Números contam a história do espetáculo. 8 minutos do clássico do ano. Vai, Jair pode marcar a ponta, tira gol! É hora de Museu do Gol. Neste Dia Internacional das Mulheres, nada mais interessante que encontrar uma protagonista para o quadro Museu do Gol. Ela vem do Paraguai. Trata-se de Estela Marenco, moradora de Assunção. Trabalhou na Rádio Nevaua durante a Copa América de 1999 e passando também pelas rádios Gênesis e 1000. Em 2008, narrou a vitória paraguaia diante do Brasil por 2-0. Estela transmite emoção ao narrar o segundo gol de Salvador Cabanhas. Ataque del Paraguay, señoras y señores, hay un tiro libre que marca Oscar Ruiz, el árbitro colombiano. Aquí está Salvador Cabañas, el número 10 frente a la pelota. Vamos a ver, hay tiro libre, vamos a ver, aquí el tiro libre para la selección paraguaya, puntero de esta etapa clasificatoria. Ahí está Salvador Cabañas, va a tirar, patea la pelota, y gol. Salvador Cabañas, el petizo de oro, Dios mío, no se imaginan qué alegría, qué alegría. Sofria como louco com o rádio colado no pé do ouvido. Fica por aqui a edição de número 50 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. A edição de hoje em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Uma homenagem a todas as nossas ouvintes e amantes do esporte, em especial aquelas que nos cercam, como Dinaíris Vieira, Natália Bessa, Leilicelli, Rafaela Bessa, Carmen Cadori, Gisele Tôndolo e Rafaela Mafra, Lorena Matos, Selma de Medeiros, Carol Leal, Adriana Maria Viana, Mariana Viana, Carmelita Maria, Juvenília Alves, Gerliane Márcia. Entre em contato com a gente, seja parceiro do Futebol de Goiás, curta nossa fanpage no Facebook, tenha um bom domingo e até o próximo final de semana.